Então, Lucas 24, 44 e 48. Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu só queria dar um contexto aqui de como é que está a situação nesse momento de Lucas 24, 44 e 48. Jesus tinha sido crucificado e ele tinha sido crucificado e os discípulos tinham se dispersos, os discípulos tinham corrido cada um para um lado. Os discípulos estavam em pânico porque o líder deles havia sido preso e morto, né? E de repente começou a surgir boato. Eu vi ele, né? Maria chega para os discípulos, fala, para os apóstolos, fala, eu vi ele. Aí daqui a pouco o outro fala, eu vi também, né? E ficou nessa, né? E eu vi ele, eu vi também e tal, e os discípulos, os apóstolos estão em pânico, né? Achando que tudo é uma grande mentira, uma grande bobagem. Porque eles viram Jesus ser morto, né? Na frente deles. Jesus foi morto, eles viu ser morto, viu ser sepultado. Então, eles estão em pânico, né? Eles estão assustadíssimos. E eles estão, nesse momento, eles se reuniram numa casinha, estão reunidos num esconderijo, estão trancados dentro de casa, num esconderijo, com medo de Roma. Na cabeça deles, eles acham que se eles ficarem ali, eles estão protegidos de Roma, né? E Roma, uma opressão para poder caçar cristãos, aquela coisa toda, e querer acabar com aquele movimentozinho de Jesus, que aquilo era uma espécie de uma... Roma entendia aquilo como uma arruaça, vamos acabar com essa arruaça. Vamos, né, tira o líder de cena, os sacerdotes, tira o líder de cena, né, e acaba com esse negócio. Pois, tiraram o líder de cena, crucificaram o líder. Os discípulos, então, eles, desesperados, eles fogem, se trancam num ambientezinho, estão trancados no ambiente. Eu queria fazer uma comparação dessa situação, desse ambiente trancado. Eu queria fazer uma comparação com o ambiente que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos trancados dentro das nossas casas, né? E aqueles discípulos estavam trancados também, né? Porque a vida inteira eles passaram ouvindo, eles ouviram, eles andaram com Jesus, eles congregaram com Jesus, eles fizeram parte da igreja onde o pastor era o próprio Jesus. E era gostoso os cultos, ia para os cultos, via milagres, ia para os cultos, via a palavra, Jesus pregando, a coisa extraordinária. Ia para os cultos, via Jesus curando. E não faltava, né? E ninguém passava fome, Jesus multiplicava pães. E de repente eles iam para os cultos, né? Os apóstolos estavam acostumados a ir para os cultos da primeira igreja, e de repente eles iam para o monte, depois do culto. E no monte, teve ocasião até de Jesus, ele revelar a identidade dele, ele se transfigurar no monte, ele virar uma tocha de luz no monte, aparecer figuras celestiais junto com ele. Então os discípulos viam aquilo, estavam acostumados com aquela coisa, com aquele ser que manifestava milagres, que cuidava de todo mundo, que não deixava faltar comida, que ensinava, caminhava por cima das águas, né? Então eles estavam assim seguríssimos, né? Estavam muito seguros. Eles estavam muito seguros de que eles estavam andando com Deus. Eles estavam tranquilos. Tinham prazer de ir para o culto, tinham prazer de andar com Jesus, aquela coisa toda gostosa. Só que tinha um detalhe. Ao longo do ministério de Jesus, vez por outra, Jesus falava para eles. Jesus falava, é necessário que eu seja entregue na mão dos principais, dos sacerdotes, para que eles possam machucar o Filho do Homem, e eu vou morrer, e no terceiro dia eu vou ressuscitar. E Jesus falava isso para eles, e parecia que entrava por aqui e saía por aqui. Jesus, o tempo todo que teve com os discípulos, Jesus ia alertando eles, mas eles simplesmente não prestaram atenção naquilo que Jesus estava falando. Jesus falava, eles estavam tão embriagados,
tão felizes, quando falo embriagados, embriagados de felicidade. Eles estavam tão embriagados de felicidade por estar andando com Deus, por estar vendo milagres, por estar vendo Jesus andar por cima das águas, por estar vendo Jesus multiplicar pães, por estar indo para os montes, Jesus se transfigurando. De repente, Jesus foi entregue na mão dos sacerdotes, dos principais da sinagoga, foi entregue nas autoridades, e Jesus e quando é entregue nas autoridades, Jesus ele fica calado, ele podia falar, podia se defender, os apóstolos de longe olhando Jesus não fazer nada e deixando a coisa pegar fogo. Fátima Costa, Deus abençoe, boa noite, querida. Jesus não fez nada, ele deixou-se entregar, ele deixou-se pegar, ele deixou-se bater, ele deixou-se moer, e vendo a coisa pegar fogo, os apóstolos vendo de longe, meu Deus, o que está acontecendo, rapaz? Fausto Prado, Deus abençoe. O que está acontecendo, cara? Cadê Deus? E Jesus deixando, permitindo com que os soldados romanos, e vai para Pilatos, e volta para Herodes, e vai para Pilatos, e Jesus simplesmente deixando, quieto, simplesmente calado, deixando a coisa pegar fogo. E imagina a cabeça dos apóstolos nesse momento. Se eu fosse um dos apóstolos, também, o que está acontecendo? Por que não se manifesta? Por que não dá um terra? Por que não sopra? Por que não chama os anjos? Por que não arrebenta com tudo? E Jesus calado. E eles veem Jesus ser açoitado. E do açoite vai para a crucificação. E Jesus pega a cruz e vai levando e chega até o Gólgota. Se permite ser crucificado. E eles assistem a morte do Filho de Deus. E o Filho de Deus, então, dá o último respiro na cruz, né? Grita, Pai, eu te entrego o meu espírito, e falece ali na cruz. Os discípulos veem isso. Os discípulos estão perplexos. Estão perplexos. Não é possível. Andando com Deus e acontece isso. Os discípulos estavam tão perplexos, e eles não entendiam o que tinha que acontecer, a ponto de Jesus, em Mateus 16, 21, está escrito assim, Mateus 16, 21, está escrito assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Quando Jesus falou isso em Mateus 16, 21, na sequência Pedro já fala: que isso, mestre? Não fala isso, você não pode, absurdo, Deus não está nesse negócio. E Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Você percebe que Jesus estava o tempo todo dizendo o que ia acontecer, mas os discípulos estavam tão ofegantes da alegria de viver, de estar com Deus, de celebrar, de ter hino lindo, banda linda, de ter uma igreja linda, um louvor lindo, os irmãos tudo cheiroso, tudo lindo. Os irmãos estavam tão deslumbrados com aquilo tudo que eles não conseguiam ouvir a mensagem de Cristo. E falaram assim: ó, vai chegar o momento em que a casa vai cair. Não ouvia isso. A ponto de Jesus falar assim: vai chegar um momento que a casa vai cair. Pedro falar: não fala isso, Jesus, não vai cair não. E Jesus fala: para trás de mim, Satanás, vai cair sim, eu vou morrer para a glória de Deus, para poder levar todos os pecados da humanidade. Entendeu? Coisa não é do jeito que vocês imaginam. A coisa não acontece na esfera do entendimento humano, a coisa acontece na esfera do entendimento de Deus. Por isso que a Bíblia fala que os pensamentos de Deus são muito mais altos que o nosso. A gente não entende, querido. Mas olha o que acontece aqui. Então, nesse momento de Lucas 24, 44, os discípulos, eles estão assustados. Juliane Carreira, Deus abençoe. Robson Nunes, Deus abençoe.
Nesse momento, pastora Maria de Fácil, Deus abençoe. Está todo mundo mandando passo para você também, viu, Paulo? Nesse momento de Mateus 24, 44, os discípulos eles viram Jesus morrer, eles fugiram, eles estão numa casinha assustados, está todo mundo assustado, numa casinha. Aí entra um, fecha a porta, tranca com medo, não fala que a gente está aqui, não fala que a gente está aqui, não quê? Todo mundo ali assustadíssimo. Ah, rapaz, o que aconteceu? Que é isso? Eles estão assustados, Jesus morreu. Jesus está morto nesse momento. E de repente um entra na casa e fala, ouvi dizer que Maria falou que foi lá no túmulo, estava vazio. E eles ficam, ai, mas será? Será mesmo? Será que não tiraram o corpo? Será que não roubaram o corpo? Será que é isso mesmo que está acontecendo? Mas ele morreu, por que vai roubar o corpo? Ele morreu. Eles estão presos dentro de casa, assustados, e Jesus havia alertado para eles dezenas de vezes o que ia acontecer, e Jesus avisou dezenas de vezes, pois aconteceu, e eles estão assustadíssimos, está todo mundo em pânico. E eles estão dentro de casa agora, assustados. Estão assustados. E de repente o que acontece? A Bíblia fala, em Mateus 24, depois você lê lá, Jesus ele entra dentro dessa casa ainda com as portas fechadas. Jesus aparece dentro dessa casinha que eles estão. Jesus aparece dentro da casinha. E Jesus aparecendo dentro da casinha, Jesus fala assim para eles, olha, aqui as mãos, a mão furada. Jesus fala para Tomé, toca aqui, Tomé. Jesus mostra que aqui onde a lança entrou aqui. Entrou aqui. Jesus começa a falar. Os discípulos ficam perplexos, vendo que Jesus está ali. Jesus pergunta, tem alguma coisa para comer? Ele já sai correndo, pega um peixe lá, começa a fazer um negócio. Tá todo mundo em pânico, tá todo mundo assim, ó. Tá todo mundo assim. Olhando para aquele homem que foi morto, que é o Filho de Deus, olhando para o Filho de Deus que foi morto há 2 dias atrás, agora está na frente deles. Aí eu queria ler para vocês aqui agora. Mateus 24, 44, 48. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse ainda convosco. Jesus falando, eu falei ainda com vocês, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus falando para assim, eu falei para vocês o que ia acontecer, eu falei várias vezes, convinha que se cumprisse tudo que está escrito a meu respeito. Versículo 45, pega aí agora o versículo 45, presta atenção, querido. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eu vou repetir. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. 3 anos andando com Jesus e eles simplesmente passaram esse tempo todo deslumbrado com a pessoa daquele homem que era Deus, o verbo que se fez carne, e eles não atentaram para o que esse homem falava, ficaram deslumbrados com milagres, ficaram deslumbrados com ele andar em cima das águas, deslumbrado com aquela coisa toda, com o poder de Deus, mas e a mensagem dele? A mensagem dele não prestaram atenção. Ele gosta de falar, ele fala bastante, né? Mas eu achei ele legal, ele é legal, um cara, gente boa, acho, eu gosto quando ele faz milagre. Quando ele faz milagre é bonito de ver aquelas pessoas levantando a cadeira, tudo. Mas e a mensagem dele? Não prestei atenção, muito difícil entender. A mensagem dele é difícil. Ele fala os troços enrolados, de céu, de não sei o que, de vida, de entendimento, de perdão. Eu não consigo entender essas coisas, só gosto de ver louvor, gosto de louvor. Vamos adorar a Deus. Agora mas e a mensagem? Não, a mensagem eu não entendo direito, eu não presto atenção na mensagem. Nada da mensagem eu fico no celular. Nada da mensagem. Está entendendo o que eu estou querendo dizer, querido?
Estou querendo dizer que tinha um grupinho de irmãos que estava andando com Jesus e de repente a liberdade deles foram tolhidas. De repente eles tiveram que estar presos numa casinha, né? Todos assustados, perguntando: cadê Deus? Cadê Deus? E o próprio Deus falando que essas coisas haveria de acontecer, não tem que se assustar porque isso já estava escrito. E o próprio Deus aparece ali na casinha dentro deles e fala: e aí? Entendeu? Aqui a mão furada, aqui o aqui o pé furado também. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Vocês estão entendendo com quem vocês estão se relacionando? Vocês estão se relacionando com Deus. Então aquilo que aparentemente é uma sensação de que Deus não está no controle, o que eu tenho para dizer é o contrário. Deus está totalmente no controle, porque o controle de Deus não é um controle que parte da perspectiva humana, parte da perspectiva espiritual. Parte da perspectiva de Deus. E o que nós estamos vivendo hoje é exatamente algo que já está escrito na palavra de Deus, que haveria pestes, haveria terremoto, haveria sinais da vinda de Jesus. O que está acontecendo é que Jesus está voltando, querido. Hoje ele não entra dentro da sua casa em corpo, né, para você pegar e apalpar, mas ele entra dentro da sua casa em uma live feita por algum irmão, por alguma irmã que está falando de algum lugar do mundo. Não precisa ser do pastor Eduardo, pode ser a do pastor Zé, a do pastor Mané, até do padre Zezinho, sei lá o quê, que tem muito padre de Deus também aí que eu conheço, entendeu? Então pode ser Deus entra através de algum dos seus discípulos na sua casa hoje para dizer para você, fala assim: olha, querido, eu estou no controle, eu estou trabalhando e o que está acontecendo é sinal da minha volta. E se você estiver muito preocupadinho com a tua vida, eu tenho para te dizer que a vida não termina aqui, querido, nesse momento. A vida, ela continua. Quem mostrou isso foi o próprio Jesus. Quando ele morre e ele aparece, mesmo depois de morto, ele continua vivo e aparece, e a sua mensagem está até hoje com a gente aqui. Jesus está vivo no meio de nós, no nosso coração, no meu coração. Nessas palavras, Jesus está vivo. Então, queridos, Jesus, ele fala, Lucas 24, verso 46, e disse-lhes: assim está escrito, e assim que convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse. Mas e também o peste, esse negócio de peste também está escrito. E que em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém, e destas coisas vós sois testemunhas. Jesus está falando assim: vocês são testemunhas que eu voltei aqui, que eu estou vivo e que é para vocês pregar o evangelho, e hoje eu venho dizer para vocês, vocês são testemunhas de que está acontecendo as pragas, está acontecendo os terremotos, de tsunami, está acontecendo tudo, está se cumprindo a palavra de Deus. O que isso quer dizer? Jesus vai voltar. Coloca a tua casa em ordem, Jesus vai voltar. Coloca a tua vida em ordem, Jesus vai voltar. Faça uma análise da sua vida aí, coloca as coisas em dia, viu? Jesus vai voltar. Só que Jesus, da mesma forma que ele falava para os discípulos que ele iria ser crucificado, os discípulos não queriam acreditar. Eu vou ler aqui, ó, Marcos 8,31, ele falando para os discípulos. Começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, que fosse morto, né? Mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Jesus acaba de falar isso. Sabe o que Tiago fala? Senhor, será que no céu eu posso sentar ao seu lado, à direita? Eu posso sentar à direita? O outro fala: eu quero sentar à esquerda. Os caras não estão nem aí porque Jesus está falando, cara. Já não estava nem aí. Hoje continua nem aí. Jesus está falando água, os caras estão falando negócio que eu não estou entendendo qualquer outra coisa, cara. Mateus 16, eu já falei. Marcos 10, acho que é Marcos 10 que depois de Jesus falar isso aqui, os caras vêm com essa ideia de quero sentar à direita, quero sentar à esquerda. Jesus falando: nós subiremos a Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, açoitarão, cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus, ele estava o tempo todo falando o que ia acontecer, pois quando a coisa acontece, todo mundo fica assim: ai, mataram Jesus, ai. Guilherme Yasmin, um abraço, querido. William Vasquez, Deus abençoe. Ai, tem uma peste no mundo agora. Ai, cadê Deus?
Ai, o que está acontecendo? Ai, aí o que, meu irmão? Aí o que? Deixa se cumprir, velho. Deixa cumprir. Cumpre, Senhor. Cumpre. Tora o pau no mundo. Cumpre. Volta, Jesus. Deixa o pau quebrar, meu irmão. Estou dando glória a Deus e aleluia. Sabe o que aconteceu, queridos? Sabe o que aconteceu depois que eles estiveram ali presos naquela quarenteninha deles, assustados? Ali tá todo mundo, casa caiu, todo mundo sai correndo, fica preso, trancado, fica assustado, todo mundo fica ali com medo. Sabe o que aconteceu depois desse momento que eles saíram dessa casinha, que eles receberam a visita de Jesus? Porque Jesus morreu, eles viram ficar todo mundo assustado, todo mundo correu para casa, tá todo mundo preso dentro de casa assustado. Todo mundo preso dentro de casa assustado. Ai, não pode. Fala baixo, os romanos vão pegar nós. Fala baixo, ninguém pode saber. Aí daqui a pouco Jesus aparece dentro deles, visita eles. E Jesus conclui dizendo: não falei que ia acontecer, cambada. Falei que ia acontecer, vocês estão tudo aqui a mal furo, vai a pé. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Quando Jesus sai da casinha, aqueles homens saem daquela quarentena. Eles saem dali doidos, cheios de Deus. Eles saem dali para fazer uma revolução no planeta. Eles saíram daquele momento que era um momento ali de medo de Roma, medo do mundo, medo da perseguição, medo de situações da morte. Eles estavam com medo da morte porque eles iam morrer. Eles saem daquela casinha depois dessa situação cheio de Jesus, cheio de vida, cheio de fé, cheio de poder de Deus, cheio de vontade. Saíram e pregaram o evangelho e fizeram uma revolução em Jerusalém, Samaria, Judéia até os confins da terra. E essa revolução chega até você na noite de hoje, chegando para você. O que eu estou falando aqui é porque um dia esses homens, eles se levantaram, saíram cheios de Jesus, depois de ter ficado preso, depois de ter ficado com medo, saíram pregando o evangelho, cheio de Jesus, de Deus, cheio de poder de Deus. Então eu vim aqui para falar isso para você, querido. Jesus entra na sua casa essa noite, Jesus te enche de fé, Jesus ele manda falar para você, querido, tá tudo certo, eu tô no controle. Tá com medo do que? Eu tô com vocês. Vocês estão aqui trancados dentro de casa, aguarda a hora que daqui a pouco vai ter um momento de abrir a porta. Quando chegar no momento de abrir a porta, sai, mas sai cheio de Jesus, sai orando mais, sai falando língua estranha, sai pregando, sai louvando, sai sendo a presença de Jesus onde vocês estiverem, porque Deus conta com vocês para poder chacoalhar esse país. O mundo precisa desse choque de amor de Jesus. Não é o choque da religião, é o choque do amor de Jesus. Saiam depois que terminar essa quarentena, assim como aqueles homens saíram. Quando eles estavam presos dentro de casa, um bando de covardes receberam a visita de Jesus, ficaram tudo doidos, saíram dali gigantes. Saíram gigantes, querido. Gigante. Ninguém mais impedia eles. Vocês não têm medo de Roma agora? Que Roma, querido? Que Roma? Manda, a Roma vai matar. Mata eu primeiro. Mata eu. Leva eu. Roma o quê, rapaz? Se você pregar, Roma vai te matar. Então mata, mas eu não paro de pregar. Mata, mas eu não paro. Tanto é que Roma matou eles. Roma matou eles. Cadê eles? Não estavam com medo? Não era um bando de medroso? Está entendendo o que está acontecendo, querido? Jesus está aí contigo agora. Se você sentir a presença de Jesus, é porque Ele está aí. Se você não sentir nada, Ele permanece aí, porque Jesus não depende do teu sentimento para estar presente contigo. Jesus não depende da tua sensação para poder estar contigo. Jesus, Ele está aí com você simplesmente pela fé, entendeu? Jesus, Ele age através da fé, não do que você sente. Se você sentir a presença de Deus, Ele está aí. Se você não sentir nada, Ele permanece aí. Se você sentir de orar, ore. Se você sentir de jejuar, jejue. Se você não sentir nada, ore e jejue do mesmo jeito. Se você sentir de
de ler a palavra, leia. Se você não sentir nada, leia do mesmo jeito, porque você é movido pela fé, e a fé não é sentimento, a fé é certeza, e eu tenho certeza, assim como eu estou respirando, assim como eu estou segurando a palavra de Deus, eu tenho certeza da presença de Deus. Sabe por que eu tenho a certeza da presença de Deus? Porque Deus é a resposta final para todas as coisas. A ciência não responde todas as coisas, mas a Bíblia responde, querido. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A ciência não responde porque a ciência não responde, por exemplo, por que nós estamos no mundo. A ciência não responde isso, porque a ciência... Ela vai tentar achar uma causa, ela vai tentar achar uma origem. E aí, querido, a origem, eu vou te falar uma coisa, que a origem não tem origem. Porque se antes da existência não tinha nada, a ciência já provou que o nada não produz nada. Se antes da existência não tinha nada, o que você está fazendo aí? Você veio do nada? Você veio da onde, querido? Você não veio do nada, você veio de uma vontade superior que chama-se Deus. Deus, através da sua vontade, manifestou o seu poder e criou a gente que é a imagem e semelhança dele. Você é a imagem e semelhança de Deus, e essa é a resposta, e você está aí por causa de Deus, e isso a ciência não responde. Tem gente que fala assim, mas a palavra de Deus é dogmática. A ciência também é dogmática. A ciência chega e fala assim, ó, existe a lei da gravidade. Tá, mas o que é a lei da gravidade? A lei da gravidade é uma lei que atrai os corpos. Tá, mas por que atrai os corpos? Ela não responde. Ela só fala que atrai. Mas ela não explica por que atrai. A explicação final dela é uma força. A explicação final dela é isso. Tem uma força que puxa. Mas por que dessa força? Explica essa força. Não dá para explicar. Então, se a teologia, se a religião é dogmática, se a dogmática, a ciência também é dogmática. Quando eu falo dogmática é que não permite a pergunta por quê. Por que isso? A ciência também não responde. Então, assim, é isso, queridos. Entendeu? Então eu falo isso como alguém que também está ligado à ciência. A coisa é mais profunda do que você imagina. Então é isso, querido, né? Isso que eu queria, mensagem que eu queria deixar com vocês. Só queria concluir dizendo o seguinte: a religião aprisiona. Religião aprisiona. Mas a comunhão com Deus liberta. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Religião quer levar tua mente presa, cativa, para você ficar fanático. Isso é religião. Jesus quer te libertar. A religião obriga. A religião te obriga a fazer as coisas. Você tem que ir para a reunião. Você tem que fazer o quê? Jesus não. Relação com Deus, a relação com Deus, ela te transforma. Com Deus você não tem que nada. Você faz porque você quer. Deus não te obriga a fazer nada. Deus ele vai transformando a sua mente e você passa a fazer porque você simplesmente passa a querer fazer. Você tem vontade de fazer. Não é porque tem que. Tem que dar oferta. Não tem que dar oferta. Tem que dar o dízimo. Não tem que dar o dízimo. Tem que ir para o culto. Não tem que ir para o culto. Não vá. Se você pensa que tem que, não tem que nada. Não tem que. Você vai porque você quer, e porque você entende que aquilo faz bem para você, aquilo é positivo para você, aquilo te constrói como ser humano. Por isso que você faz. Você anda com Jesus porque você simplesmente quer. Não tem que andar com Jesus. Você anda porque você percebe nele Deus. A religião coloca medo. Se você não fizer, Deus vai pesar a mão. A palavra de Deus, a comunhão com Deus tira o medo. A religião coloca medo. Se você não... O governador, o migrador vai comer se você não... Isso é religião. A comunhão tira o medo. A comunhão tira o medo, a comunhão com Deus. 1 João 4,18. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. O verdadeiro amor tira o medo. Não tem que nada. Você faz simplesmente o que você ama. A religião vem de uma ideia de sucesso. Se você vir para cá, cumprir todas as nossas normas, as nossas metas, você vai se dar bem. Você vai ser grande. Você vai ser gigante. Você vai fazer sucesso.
A comunhão com Deus tira de você essa necessidade de sucesso e te coloca numa relação com Deus saudável, onde Ele é Deus e você é servo. E aí se cumpre João 3,30, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. A religião te vende uma ideia de: vem para a nossa religião que aqui você vai... Você andar com Jesus, a verdadeira comunhão com Deus, tira essa neurose de fazer sucesso, tira essa neurose de vitória, essa busca desenfreada pela vitória, para mostrar para os outros que Deus está contigo. Você tem que mostrar para os outros que Deus está contigo, e aí você tem que mostrar que você está arrebentando, você tem que mostrar que você tem carrão, você tem que mostrar que... Isso não existe, querido. A comunhão com Deus tira de você essa necessidade. Tira de você essa necessidade. E você não tem que nada, né? A religião te suga. A religião te arranca tudo. Mas Jesus morreu para que... A verdadeira comunhão com Deus promove vida. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. João 10,10. Né? A religião trabalha a tua ganância. Querer negociar com Deus. A religião trabalha o teu medo. Né? A religião trabalha as suas culpas, para que eu possa te levar cativo, para que eu possa te aprisionar, para que eu possa te transformar num fanáticozinho, né? Um fanatiquinho, né? Jesus te liberta, querido. Jesus te liberta do medo da quarentena, do medo da neurose, da doidice. Faça o que tem que ser feito, siga as normas de saúde. Jesus está contigo aí, querido. Você vai sair desse momento, você vai arrebentar, você vai voar. Mas você vai voar em Cristo, você vai voar dentro do reino de Deus. Você não vai voar no conceito do mundo. Quando eu falo você vai voar, você vai ter paz. Você vai ser leve, você vai sair desse... Quando acabar esse negócio tudo, tu vai ter leveza. Aliás, tu vai ter leveza desde já. Eu profetizo na tua vida leveza desde já. Paz desde já. Tranquilidade desde já. Eu profetizo sobre a sua vida, sabe, lucidez desde já. Profetizo cura, profetizo, sabe, presença de Deus, transbordar do Espírito Santo, né? Cura emocional, cura a mente do teu povo, meu Deus, cura as emoções do teu povo, em nome de Jesus. Cura, Pai querido, essa alma batida, cansada. Querido, para tem gente que não está correndo porque está preso dentro de casa, mas está mais cansada do que se estivesse correndo. Está o cansaço emocional. Descansa, querido. Se você precisar de alguma coisa, peça para os seus irmãos, peça ajuda para o seu pastor se você estiver precisando. A igreja está aí para isso. O papel da igreja nesse momento é te dar a mão um ao outro. Tá? Se eu tiver necessidade aqui, eu vou pedir mesmo. Você acha que eu vou ficar... Vou ligar para os amigos, vou ligar para os irmãos. Irmão, tem uma linguiça aí para dividir, tem uma carne moída, tem um pãozinho aí. Entendeu? O papel da igreja é esse, a gente se ajudar, estar, né, nesse momento. Isso é reino de Deus. Então, queridos, é isso. Essa palavra que eu queria deixar com vocês nessa noite, né? Espero que vocês possam ter sido abençoados, assim como eu fui, né? E vamos ter esse espírito, né? Saber que Jesus está com a gente dentro da casinha, né? E Ele veio para trazer fé, Ele veio para dizer assim: fica com medo não, tá? Eu falei para vocês que essas coisas aconteceriam. Eu falei que ia ter pestes, eu falei. Você estava avisado, né? Fica com medo não, tá? Até porque, queridos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. E eu vou para o meu pai, mas eu volto para buscar vocês. Aqui não é a casa de vocês. Na casa do meu pai é a casa de vocês. Aqui não é a casa de vocês, tá? Então vai ter peste, o negócio vai ficar esquisito, ainda a casa vai cair, mas deixa eu falar, eu tô com vocês, vamos passar juntos, e daqui a pouco eu volto, e aí acaba, velho, aí acaba tudo. Você que está afastado da casa do Senhor, você que está afastado da presença de Deus, né? Faça uma oração agora aí, tá? Sabe, abra o seu coração para Jesus. Peça para Jesus entrar na sua vida, no seu coração, na sua família, para mudar a sua vida aí, viu? Tá bom? Abra o seu coração.